Graça e paz, amados. A palavra de hoje é chorar. E o texto é Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz o seguinte: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Antes de entrar no texto, eu quero que vocês leiam comigo o versículo 1 novamente. Diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Quem se aproximou de Jesus? Seus discípulos. Foram a eles que ele começou a ensinar. Aqui é uma grande multidão que veio até Jesus. Na verdade, o texto diz grandes multidões. Então, era um número incalculável de pessoas, mas os seus discípulos se aproximaram dele. Sim, precisamos nos aproximar de Jesus para aprender de Jesus. E hoje ele fala no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É verdade, Jesus, ele é rico em compaixão. Em primeiro lugar, as pessoas dizem que homem não chora e que chorar é uma demonstração de fraqueza. Estão enganados. Na Bíblia, encontramos duas vezes em que Jesus chorou. Lucas capítulo 19 e João capítulo 11, o versículo menor do Novo Testamento, quando diz Jesus chorou. João 11:35. Quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro e vendo a falta de esperança do povo, ele chorou. É incrível como hoje o mundo está carente de esperança. E só quem pode dar esta esperança verdadeira é Jesus Cristo. Não sabemos como será o amanhã. Ele sabe. Por isso precisamos confiar sempre em Jesus. Agora, lembrando sempre a divisão, a bem-aventurança, que quer dizer abençoados, felizes, os que choram. Sim, amados, não é um choro de dor, simplesmente, mas é um choro pela situação que a gente percebe em que o mundo está. Sim, devemos chorar pela calamidade do mundo. O mundo, como eu falei, sem esperança, é um mundo cheio de intrigas, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de desigualdade. Devemos chorar. Mas também devemos chorar por duas coisas importantes. Primeiro, pelos nossos pecados. Segundo, pela a incredulidade deste mundo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A recompensa, ele diz, serão consolados. Quem será consolado? São aqueles que choram por causa de suas fraquezas e debilidades, porque a nossa dependência vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, abra comigo em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35 a 38. 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Era a missão de Jesus, percorrer as cidades, aldeias, povoados, pregando, mas curando. Agora observe comigo o versículo 36 e 37. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se compadeceu quando ele viu aquela multidão vindo a ele como um rebanho sem pastor. O mundo precisa de uma direção. O mundo precisa de Jesus Cristo. E é aí onde deve estar a nossa compaixão. Chorar, como eu falei, por causa da incredulidade deste mundo. Sim, amados, vamos cair de joelhos e vamos interceder pelos nossos governantes, pelas nações. Vamos interceder pelos médicos, pelos cientistas,
para que consigam a cura para este mal que está afetando toda a humanidade. O nosso choro pode ser em diversas áreas de nossas vidas, mas aqui são algumas áreas importantes. E no versículo 38, Jesus conclui dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara do Senhor é carente de trabalhadores. Vamos rogar ao Senhor para que Ele envie. Sim, vamos pedir a Ele mais trabalhadores em sua seara, que o campo, na verdade, meus amados irmãos, é o mundo. Que Deus nos dê a força, a graça, mas também nos dê um coração cheio de compaixão para chorar por aqueles que ainda não se renderam ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um excelente dia.